Então vamos começar com as preces, né? Então, é, então, antes da gente fazer as preces, vamos só trazer a nossa mente mais para esse momento, se soltar de todos os assuntos comuns e todas as urgências, abrindo espaço para a gente se conectar com a sanga, com nós mesmos, com Lama, inseparável de Guru Rinpoche. Então a gente pode fazer as preces. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática, por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Rom. Hum Orgen Yogi no Jansan Pema Gesar Don Pola Yamsen Chogi Modrumye Pema June Shesudra Kordu Kandro Mampekor Geki Jesu Dadruki Jinge Lapchir Sheksuso Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgen Yogi Nupchan Sam Pema Gesar Pola Yamsen Chogi Modrunye Pema June Shesudra Kordu Kandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jinge Lapchir Sheksuso Guru Pema Siddhi Hum. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye Chodan Sochi Chonamla Janchu Bardu Dagni Gyapsuchi Dagi Jinso de Pesonanki Drola Penti Sanje Drupalsho Sangye Chodan Sochi Chonamla Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso de Pesonanti Drola Pentir Sanje Drupal. Palmeiras está jogando, tá uma confusão aqui no meu bairro. Só uma coisinha assim, importante. Quando a gente ouve qualquer história de algum lama com praticante, como essa que eu contei para vocês aqui, se a gente achar que é com aquele praticante, a gente está. É o mesmo que dizer assim: o lama não tem equanimidade, né? Então a gente nunca deve imaginar que é uma coisa com alguém especificamente, né? É uma manifestação da compaixão e do voto do lama, né? Com todos que estão conectados com ele. Então não reduzam essa história, né? Que é fácil a gente achar que é com alguém que tem alguma coisa diferente. Bom, chuchus, então vamos retomar então de onde vocês pararam mais ou menos quando vocês pararam com a Aline, né, semana passada. Eu acho que eu voltei um pouquinho, será? Deixa eu ver. Epa, eu tava vendo um outro vídeo aqui. Tava vendo um vídeo que o Gus me mandou. Esse aqui. Não, mais ou menos onde a Aline falou que vocês pararam. Mas eu queria deixar também projetadas as notas. Eu postei as notas no.
no grupo? Acho que é melhor, porque vai ficar pequena nota e pequena imagem. Melhor a gente expandir a imagem e as notas vocês seguem aí. O que vocês preferem fazer? Eu posso compartilhar assim, ó, as duas coisas. Ou só a imagem do lama, o que vocês preferem? Né? Só a imagem, Gê, só a imagem vai ficar A melhor, imagem como é a gente melhor, né? fez com Porque a senão Aline. ficar pequena a nota também, né? É. Então tá aqui. Tá bom. Só a imagem, tá bom. E as notas estão no grupo de WhatsApp, né? Também o Lama vai ler, né? Então, olha, só para a gente retomar, ele estava falando de como que deveria ser um retiro. Ele primeiro retoma, né, o ensinamento anterior que ele tinha dado mais sobre equilíbrio conativo e ético, né? E daí agora ele, aí antes disso um pouquinho ele estava falando como deveria ser um retiro, que enquanto a gente tem, enquanto os prazeres hedônicos ainda nos atraem muito, né? Vai ser difícil a gente fazer um retiro, né? Ele fala assim, um retiro vai ser muito chato, né? Se a gente achar, se a gente ainda se sentir muito atraído pelas questões hedônicas, né? E que um retiro deveria ser balanceado. Então, era esse o assunto. Agora ele vai falar mais detalhadamente sobre os retiros de Shamatha propriamente, né? Ele vai falar várias coisas sobre como deveria ser um retiro de Shamatha, começando com umas citações aqui do próprio Lama Karma, né? Então, peraí, deixa eu voltar porque eu não estava compartilhando o áudio. Eu vou deixar os microfones, vocês podem abrir o microfone, mas só se acontecer alguma coisa, assim. Se vocês precisarem mesmo falar, né? Senão a gente deixa o Lama. Ó, raios, não compartilhei outra vez. Peraí. É que mudou o layout aqui do Zoom, é engraçado, né? A gente se acostuma com tão fácil com as coisas. Então vamos lá. Primeiro, deixa eu fazer uma coisa aqui que sempre configurações de áudio. Deixar o volume de saída no máximo e aí vocês ajustam aí, tá bom? E aí, então, se você chegar a esse ponto, vamos fazer isso. Sempre existiu a possibilidade, mas quando se torna uma prioridade, então nós temos o Conselho dos Mestres, mais recentemente do Lama Karma, do Pon Lama Karma. Antes disso, no meu caso, Gyatro Rinpoche, Yanta Rinpoche, a lista é infinita. Eu fui incrivelmente abençoado. Eu devo ter feito alguma coisa muito boa nas minhas vidas passadas. Então, a fase culminante de estar no retiro de Shamatha, prática de Shamatha, agora eu estou indo para Myon Santelin ou algum outro centro de retiro, e não só para estar no retiro, mas para realmente seguir esse caminho, o caminho de Shamatha, chegar à culminação desse caminho e ter uma mente totalmente nova, uma mente 2.0, uma evolução completa, um tipo diferente de mente, completamente diferente do que você tinha antes. E aí, então, essa é a sua plataforma. É como querer escalar um monte de Everest, mas você não consegue fazer isso em um dia, subindo e descendo. Não tem jeito de fazer isso. Você precisaria ter uma base de acampamento, talvez até duas. Agora, a sua base de acampamento, você se aclimata, agora você se apronta para o próximo passo. Daí, a segunda base. Daí você chega ao cume. Você não consegue passar até o topo, ir até o topo em um dia só. Então, para ir daqui até a iluminação perfeita de um Buda, esse é o Monte Everest das aspirações espirituais. Sem Shamatha, você nunca vai conseguir. Sem Vipassana, você nunca vai conseguir. Eu quero dizer, nunca. E, portanto, a fase culminante de estar em retiro, para atingir Shamatha, como a base para entrar e prosseguir ao longo do caminho,
do caminho do Dzogchen, especialmente no contexto do Mahayana, implica dedicar-se em tempo integral à prática, em retiro solitário, com uma ênfase única ou quase que exclusiva em shamatha. E, portanto, desvincular-se de todas as recitações, liturgias e práticas complementares, principalmente Guru Yoga, só Guru Yoga, as 4 iniciações, fundindo somente com a mente do Guru. Então, esse é o conselho daqueles que realmente alcançaram shamatha. Teve pessoas que conseguiram chegar ao base de acampamento, inclusive nos dias atuais. Não é uma história antiga. E é assim que você faz isso. Em algum momento, você realmente reduz, foca a sua prática meditativa. Tudo por todos, todos por um. Toda a sua prática é para o benefício de shamatha. Aí você atinge shamatha e tudo que você fizer depois disso vai estar empoderado com a prática de shamatha. E literalmente será milhões de vezes mais eficaz. Então, eu perguntei ao Lama Karma, em dezembro passado, uns meses atrás. Por favor, descreva aqui para nós. Qual é a maneira de estar em retiro? Se você amadureceu o suficiente na sua prática, você tem uma base realmente boa, se familiarizou com Lojong, sobre estilo de vida, manter os preceitos, gastar algum tempo realmente se familiarizando com os diferentes tipos de shamatha, métodos de shamatha, e sabendo como praticá-los corretamente. Daí você chega ao ponto, agora eu quero realmente atingir shamatha. E ele disse, e eu perguntei, você pode descrever? Porque ele fez isso, você sabe disso. Ele fez retiros muito intensos, intensivos, e ele respondeu da seguinte maneira, em 4 de dezembro. Hoje em dia, nós podemos dividir nossa prática em 4 sessões e focar apenas em shamatha, nesses dias, quer dizer, hoje em dia. Se você tiver um bom ambiente, né? Às vezes, quando nos sentimos um pouco cansados, você pode fazer práticas virtuosas, como suplicar ao Guru, chamando o Guru de longe, fundindo sua mente com a mente do Guru e descansando em equilíbrio meditativo. Às vezes, nós podemos fundir nossas mentes com as mentes iluminadas dos Budas, Bodhisattvas, das 10 direções e com a mente do nosso próprio Guru. E então descansar em equilíbrio meditativo. Esses são provavelmente os métodos no caminho, são considerados poderosos, especialmente para iniciantes. Confiança na sabedoria vem depois da confiança nos meios hábeis. Então, todas as 5 primeiras perfeições são todas meios hábeis. Significa que os meios hábeis, faz parte dos meios hábeis shamatha, meditação. Daí vem vipassana. E esses meios hábeis incluem essas práticas de suplicar ao Guru, praticar generosidade com o corpo, que é serviços físicos, práticas de visualização, etc. Tudo isso é útil. No entanto, se as nossas mentes estão distraídas por outras atividades, se diz que nós devemos abandonar essas atividades, porque shamatha é a prioridade. Você não abandona o maior para benefício do menor. Shamatha é gigante. E eu, tendo ouvido Sua Santidade sobre isso há décadas, desde o Geshe Nantag, 50 anos atrás, até hoje em dia, shamatha é muito raro. Muito poucas pessoas tentaram até. Não é um mistério. Muitos poucos ambientes são propícios, muito poucos professores são capazes e muito poucas pessoas têm essa aspiração, a esperança, a confiança de que podem realmente alcançar shamatha. E é claro que vai ser raro. Então é isso. Então, se as nossas mentes estiverem distraídas por outras atividades, nós devemos abandoná-las, porque shamatha é uma prioridade. Uma vez que shamatha for atingida, então qualquer atividade que nós realizamos, a mente estará sem distrações e com essa não separação do estado pós-meditativo, do equilíbrio meditativo, isso é o mais poderoso.
é o mais poderoso. Em outras palavras, todos nós fomos treinados nisso. Então você tem as práticas durante as sessões formais de meditação, mas aí você deixa que elas sejam cada mais continuamente conectadas com o tempo que você passa fora da almofada, quando você cozinha, você caminha, dá um passeio, você não perde o calor da sua meditação, a qualidade de presença, de quietude interna, da atenção plena. Você deixa isso fluir continuamente. Então, seja lá qual for o tempo da sua pausa, quando você volta para a almofada, ela desliza de volta e não tem uma descontinuidade muito abrupta. Então ele continua por meio da introspecção, Sampradhyana, vou falar sobre isso daqui a uns minutos. Se você achar que a distração ocorre mais frequentemente, quando alguém está cansado realmente do samsara e comprometido com a liberação, ele diz que se você se distrair muitas vezes, faça poucas leituras, recite cânticos e escreva livros. Não faz isso. Caso contrário, você vai se envolver em atividades virtuosas, mas isso vai atrapalhar a sua prática de shamatha no começo. No começo, a prática de shamatha é mais importante. Quando o shamatha estiver bem estabelecida, qualquer coisa pode ser feita, sem nenhuma distração. Então, se nós compararmos a mente sem shamatha, mente comum, com a mente destreinada, como a mente treinada em shamatha, é realmente uma diferença entre lanterna e laser. Uma comparação. Então, em termos das dezenas de diferentes técnicas de shamatha, o próprio Buda ensinou no cânone Pali, mais encontrados nos ensinamentos Mahayana, mais encontrados nos ensinamentos Vajrayana, mais encontrados nos Mahamudra e nos Dzogchen, dentre os 40 métodos diferentes. Você já ouviu isso antes? 40 métodos diferentes. Por isso que é muito importante. Nós temos 40 métodos diferentes, específicos. É como se um médico que pega a farmacopeia e diz, olha, você deveria usar isso, você deveria usar aquilo, agora você precisa desta erva. Então, para temperamentos muito específicos, na época do Buda, havia pessoas que tinham uma forte predisposição ou tendência para pensar demais, em conceituar tudo demais, conceitualizar, vikalpa. Nem todo mundo era assim, parece, mas algumas pessoas têm essa tagarelice conceitual mental. E é difícil para eles calarem a boca. E com aquela mente muito conceitual, imperativa, ativa, agitada conceitualmente, se eles tentarem se concentrar em algo como uma imagem ou algo assim, eles simplesmente vão ficar confusos e vão se retorcer, ficar tensos, em seguida vão se estressar completamente e não vai dar bem, não dá certo, não vai funcionar. Então o Buda diz para essas pessoas que são muito conceituais, simplesmente você não consegue desligar a mente, ele disse, tudo bem, vou ensinar, atenção plena à respiração, porque é suave, é gentil, é suave. Minha metáfora favorita é do encantador de cavalos. Em vez de destruir o cavalo quebrar a coluna do cavalo para subjugar o cavalo, espancando o cavalo e quebrar o espírito do cavalo, o sussurrador, chama um filme lindo que o Lama recomenda, eu vou tentar lembrar depois. Então, a respiração, atenção plena à respiração. Nós encontramos isso no Cânone Pali, no Theravada, nós encontramos isso no Shravakayana, geralmente identificado como uma prática de Hinayana, mas não é só isso, não se limita a isso, não é apenas para pessoas Hinayana. Então, eu quero dar duas citações muito rápidas, uma do Sutra Mahayana, o Kshitikarbha, do 10º ciclo Mahayana. Como você observa corretamente, com o poder da atenção plena, o movimento de entrada e saída do ar? Você os conta corretamente.
você os conta corretamente. Então, seja Buddhaghosa, ou Asanga, ou Prajnaparamita, fala da atenção plena à respiração. No Vajrayana também se fala de atenção plena à respiração. O Tantra principal de Manjushri fala, ao recorrer à atenção plena à respiração, a conceitualização é acalmada. Já que a mente é completamente agitada, fixe-a firmemente a um único objeto meditativo. Então, aí está. Então, a atenção plena à respiração atravessa todas as escolas. É comprovada ao longo de séculos e séculos. Dezenas de milhares de yogis descobriram que minha mente é muito conceitual, ela realmente é fora de controle. Então, pratico a atenção plena meditação e esse é o remédio que funcionou para todos eles. Então, agora, vamos voltar lá um pouquinho. Vou dizer coisas que, de uma forma diferente do que eu falei antes, eu achei muito importante. Então, voltando ao Kanoni Pali, vocês sabem que eu gosto de equilibrar a terra e o céu. Terra, os ensinamentos fundamentais do Kanoni Pali, os ensinamentos de fundação do Shravakayana, e o espaço infinito é o Dzogchen. Mas estava olhando para a tradução tibetana do Mahasatipatthana Sutra, o grande discurso do Buda sobre as 4 aplicações da atenção plena. E desde o início do Sutra, quando ele fala sobre a aplicação da atenção plena ao corpo, ele segue diretamente para a atenção plena à respiração. Ele começa, você já ouviu isso antes, mas eu gostaria de convidar vocês a ouvir isso como se fosse pela primeira vez. Então, acabei de ler uns dias atrás. Então, tá bom, agora você é o praticante aqui. Então, agora, sente-se em uma postura meditativa. E daí ele diz, na tradução tibetana, do Pali, direcione a sua atenção plena para a sua frente e descanse. Então, isso é tão simples. Ele diz, de novo, no Naparnasati Sutra, sobre atenção plena à respiração. De novo, e de novo, e de novo, coloque a sua atenção plena na sua frente. Seu nariz está na sua frente, está em você ainda, né? Então, em frente de você significa na frente da sua presença física toda aqui, significa no espaço à sua frente. Então, coloque a sua atenção plena no espaço à sua frente. E daí, então, ele fala sobre simplesmente prestar atenção à respiração, notando se ela é longa ou curta, o que significa prestar atenção ao ritmo da respiração. Então, esse é o ponto que eu não disse antes com essas palavras, mas eu não vejo outra maneira senão esta, para ser preciso. Você coloca a sua atenção à sua frente, ou seja, você não está colocando a sua atenção no seu corpo. Seu corpo está aqui e isso está na sua frente. Então, o que está na sua frente é espaço. Em outras palavras, você está tendo uma experiência fora do corpo, extracorpórea. E se na hora que o que você presta atenção é a realidade, então se você está tendo a experiência fora do corpo, especialmente quando seu corpo está, as sensações corporais estão muito fortes, você coloca a sua atenção fora do seu corpo, no espaço. Que espaço? Este espaço. Esse espaço intermediário. Isso não é um espaço físico. Porque quando eu olho para a camiseta da Michelle, eu estou vendo as cores, mas as cores ali e o espaço entre as cores que eu vejo não é físico, não está localizado no espaço físico. Então, eu estou vendo algo ali que não está no espaço físico. Então, entre essas aparências e onde eu estou, esse espaço é o espaço de consciência. E qual é o espaço da consciência? É o substrato. Então, você está posicionando a sua atenção plena no espaço. Mas, você faz isso sem esforço. Você não precisa tentar sentir seu corpo direito. Você não precisa tentar. Você não precisa tentar sentir o corpo inspirando e expirando.
E tem um pouquinho de esforço para perceber se a respiração e a expiração estão longas ou curtas. Então você coloca a sua atenção plena no espaço à sua frente. E então, perifericamente, como o Drupal Lama Karma disse outro dia, como se você estivesse no canto dos seus olhos, lembra dele dizer isso? Perifericamente, eu uso essas palavras, periférico também. Nós estamos dizendo a mesma coisa. Só que eu sou mais fluente em inglês. Mas o canto do olho é perfeitamente bom, é periférico. O canto do olho tem uma atenção secundária, como se fosse uma atenção secundária. Você está notando o fluxo, a entrada e a saída do ar, mas só pela duração. Você não está olhando para aquilo, é muito breve, você não está olhando para as sensações do corpo. Você está posicionando a sua atenção fora do corpo. Então, introspectivamente, Samprajana, a introspecção é observar reflexivamente as sensações dentro do corpo que indicam a inspiração e a expiração, mas é secundário. E a principal atenção está descansando no espaço à sua frente. É diferente, não é? Mas, na verdade, isso percorre todas as 16 fases da atenção plena, porque as 4 primeiras são shamatha, atenção plena na respiração, mas você coloca a sua consciência ali na frente, no espaço, não aqui. Depois, os 12 próximos estágios são todos de Vipassana. E o pano de fundo é a respiração. E, em primeiro plano, você realmente investiga os estados mentais, os processos mentais, ainda chamados de atenção plena na respiração, mas isso está no pano de fundo. Você realmente está observando a impermanência, a insatisfatoriedade, a natureza desprovida de eu, de todos os fenômenos mentais que surgem. E nas 16 fases, você não está prestando atenção no corpo. Então, isso é muito importante. Atenção plena à respiração. Então, se nós considerarmos que todos nós tivemos muito tempo para sofrer, não tivemos? Será que de vez em quando a gente tem esse tempo? Eu acho que sim. Talvez algum tempinho amanhã. Yeshe. De vez em quando, né? Um pouquinho. Bom, eu também, eu já sou velho, sou mais velho que todo mundo aqui. Eu acho que agora eu sou. Sou o mais velho aqui. A Gatie é mais nova que eu também. Então, ela é uma jovenzinha. Você já teve algum sofrimento que não estava no seu corpo ou na sua mente? Eu vi coisas que eu não achei agradáveis, mas isso não é a mesma coisa que sentir dor física. Eu já ouvi coisas que não são agradáveis, ruídos muito altos, mas isso não é a mesma coisa. O gosto, né? Eu cuspi alguma coisa horrível, um gosto desagradável, eu cuspo. Mas a dor no corpo, você não consegue fugir dela tão facilmente. E é claro que existe a dor, a dukkha, que é uma tristeza, um desespero puramente mental, depressão. Então, no locus de nosso dukkha é no corpo, na mente, na corpo e mente. E às vezes um ou outro. Então, quando você está colocando a sua consciência no espaço à sua frente, você saiu fora do seu corpo. Você está fora do seu corpo. As sensações do corpo ainda vêm ao seu encontro. Mas se você não estiver prestando atenção a elas, não estiver deliberadamente dando a sua atenção a elas, então, o que quer que esteja acontecendo no corpo não será tão grave, tão duro, não tão intenso, como se você estivesse olhando diretamente para ele.
Quando William James diz que a cada momento que você presta atenção à sua realidade, nós podemos entender isso de uma forma simples. Já falei disso muitas vezes, mas uma outra maneira de pensar sobre isso, de, de explorar esse conceito, tudo que a gente presta atenção, a gente reifica, se torna real para nós. Mesmo que não seja de jeito nenhum real. Nós podemos olhar para alguma coisa que é completamente inventado pela nossa imaginação. Tenho certeza que essa era a intenção dele quando ele fez isso. E essa é a personalidade dele, blá blá blá. Realmente ele me irrita. Bom, o que nos irrita, na verdade, são as nossas próprias aflições mentais. Isso é o que realmente irrita você. Mas se você ceder às suas aflições mentais, se você sentir as aflições mentais, se apropriar delas, aí elas realmente machucam. Ansiedade, ressentimento, desprezo, ódio, ciúme, inveja. Se você se apropriar delas, elas podem realmente machucar. Realmente machucar. Então, para mim, é que toda a nossa dor reside na mente e ou no corpo. Mas, na atenção plena à respiração, o Buda nos convida, na aplicação da atenção plena ao corpo, a ver o corpo como se você estivesse fora dele. Ele disse, veja o seu corpo como um corpo e não como você. Se você for gordo, não pense que eu sou gordo. É só um corpo que é gordo. Se o seu corpo não for atraente, não pense, eu sou feio. Se o seu corpo for realmente velho, não pensa, eu estou velho. Sua mente está aqui há incontáveis eras, se reconfigurando, assim, assado, mas é o mesmo fluxo mental. Então, todos nós somos almas muito velhas. Então, atenção plena à respiração. É isso. E daí, então, sobre essa base, nós temos, então, seguindo esse texto magnífico que Drupal Karma está ensinando, usando para ensinar, e eu li todo ele inteiro, até de onde ele começou em março, mas tem uma sessão bem longa sobre estabelecer a mente no estado natural. E uma sessão magnífica sobre Desculpa, mas eu queria parar para a gente fazer comentar um pouquinho essa parte de atenção plena à respiração, porque é uma forma bem diferente de explicar essa prática do que o Lama explicou durante muito tempo, né? E do que a gente, em geral, também pratica e orienta as pessoas a praticarem, né, no início. Que é realmente muito útil trazer atenção para o corpo, para as sensações táteis, né? O campo de sensações táteis. Lama falou muitas vezes isso, deixa a atenção repousar no campo de sensações táteis, ao longo de todo o corpo, a prática de enfermaria, né? E é extremamente útil, né? Então, não é o caso de a gente abandonar essa prática, né? Mas isso que ele está ensinando é como se fosse uma abordagem Dzogchen da aplicação de atenção plena ao corpo. Não é como se fosse, na verdade é uma aplicação, uma versão Dzogchen da prática de atenção plena à respiração, né? E que é muito interessante, porque de saída, se a gente solta a nossa atenção no espaço à nossa frente, a gente corre menos risco de se identificar com o corpo. Fala, meu corpo, minha respiração, a gente já vai, né? Mas ainda no próprio Anapanasati, que é a parte inicial que é o Sutra sobre a aplicação da atenção, sobre atenção plena respiração, que o Buda ensinou, a gente, se a inspiração for longa, note que ela é longa. Se a inspiração for curta, note que ela é curta. Se a expiração for longa, note que ela é longa. Se a expiração for curta, note que ela é curta. Essa é a instrução do Buda, né? Muito simples e não tem nada de observe as sensações táteis nessa instrução do Buda, né? Então, o que o Lama está
trazendo agora para nós nesse contexto em que ele está explorando, né, os ensinamentos do Lama Karma, de Mahamudra e tudo mais, é uma versão mais sutil de atenção plena à respiração, né? Que a gente solta e resolve um problema que sempre teve, porque quando a gente estuda o Revolução da Atenção, que é uma prática que vai usando as sensações táteis mesmo, né? O Lama fala que lá para frente a gente vai ter uma hora que vai precisar abandonar as sensações táteis, porque os sentidos físicos vão precisar ser abandonados, assim, para a gente atingir shamatha, né? Só que se a gente já começa a prática desse jeito, soltando a atenção no espaço à nossa frente, que é o próprio substrato, né? O espaço da consciência, que não é o espaço físico, né? É o espaço da consciência que está dizendo. A gente já não tem esse problema, a gente já não está apoiando a nossa prática, estabilizando a nossa atenção, usando uma sensação, né? Um impulso, não é impulso que eu quero falar. Usando um órgão sensorial, né? No caso, tátil, né? Então a gente já não tem esse problema, a gente não vai precisar se preocupar. A gente pode atingir chamata direto, né? Mas nota a diferença que é, assim, quem está acostumado a fazer prática de chamata com foco na respiração, usar as sensações do abdômen, ou o corpo todo, ou das narinas, né? Então a gente tem essas instruções: corpo todo, abdômen, narinas, para sentir a respiração acontecendo. Agora, ele ensinava isso como método de Asanga, antigamente. Agora faz isso, solta a atenção no espaço à sua frente, quer dizer, nem dentro nem fora, né? Nem lá, não é em objeto que está fora, quer dizer, a gente não vai prestar atenção na tela ou prestar atenção no chão, qualquer coisa. A gente solta no espaço intermediário, né? Entre nós e qualquer objeto. No espaço. O Eric faz a mesma coisa. Eu até mandei uma mensagem para o Márcio. Olha que louco o Lama Lola se ensinando igual o Eric, igualzinho, assim. Solta a atenção no espaço à sua frente, né? E a gente vai continuar respirando se tudo der certo, né? Aí a gente só sente, a gente não precisa prestar atenção deliberadamente na respiração, né? A gente vai sentir o ritmo da respiração. E é o suficiente para Ele nem ancorar a fala, respiração. ele nem fala sentindo, ele fala note, né? Note, exatamente, É, note. é. Que ele fala que as sensações vão vir ao nosso encontro, que a gente queira ou a gente não queira, né? Então a gente vai usar o ritmo da respiração. É diferente de usar as sensações da respiração, né? Perifericamente, ou pelo canto do olho, como o Lama Karma fala, né? Mas para contagem, prestar atenção mesmo, né? A respiração, para fazer contagem. Para fazer contagem, você não precisa prestar atenção. Você pode prestar atenção no ritmo da respiração, né? A inspiração acabou, 1. A inspiração acabou de novo, 2. Mas você não precisa sentir o abdômen expandindo e relaxando, entende? Você pode contar, porque você percebe que é a respiração, mas você não precisa focar a sua atenção. O foco principal aqui é deixar a consciência solta no espaço à sua frente. Né? Soltar. E aí, como se fosse um sobe e desce do mar, assim, né? Sobe, desce. A gente nota isso, só como um apoio. E pode contar, né? Oi, Gê. Hum. O Analaio, que é aquele mestre que era Theravada, e depois ele disse que não é mais Theravada, que ele é Early Buddhism, né? Early Buddhism, É, Fica bravo que ele fica bravo de chamar ele de Theravada. chama ele Theravada, é. Vai ficar bravo. Ele fala uma coisa que eu queria comentar, e eu queria ouvir teu comentário também, se é a mesma coisa disso também. Porque ele dizia que quando ele começou a praticar shamatha, ele focava muito na sensação tátil da respiração, assim. E aí, de repente, ele começou a perceber um efeito colateral nele, que a raiva dele aumentou, assim. E aí, depois ele disse, putz, é porque a raiva, ela é assim, né? Então, é como se eu estivesse estimulando a mente da raiva, que é uma mente fechada, Chata. enclausurada. E aí, ele disse quando ele simplesmente soltou, e simplesmente notou a respiração e soltou a atenção no espaço, disse que a coisa fluiu muito mais. Eu lembro disso. Eu E lembro de ter lido essa isso pegada. também, né?
Porque é tudo que a gente quer. A gente quer espaço, né? Que a gente quer, né? E, mas eu acho que tem são ensinamentos diferentes, né? Tem pessoas que vão, talvez, achar que vão se perder, se soltam, né? Se não tem uma coisa para agarrar muito firme, tipo as sensações táteis, né? Do corpo mesmo, vão se perder. Mas o convite agora é a gente fazer esse movimento, né? De soltar, usar as sensações da respiração como um apoio, assim, né? De tipo boia, assim, mais solto, né? Que daí é Hoje, mais fácil passar para os próximos métodos, né? De mente, mesmo de mente, vocês vão ver que o Lama vai contar do ensinamento que ele recebeu do Anthony Poche, que estava traduzindo, né? Que o Anthony Poche falou que também a prática de chamata com foco na mente não era o objeto da prática não eram os pensamentos. A gente só nota os pensamentos só para não ser arrastado. Mas é a mesma prática sempre. É soltar a atenção no espaço. Aí você se apoia um pouco na respiração, né? Não deixa os pensamentos se arrastarem. Mas o ponto todo é a consciência da consciência no fim, né? Não uma prática de shamatha, mas como uma prática de Mahamudra nesse caso aí, né? Que o Lama Karma está ensinando, né? Oi, Flor. de certa forma, o Lama já vinha fazendo esse caminho com a gente, né? Mesmo ele ensinando atenção plena na respiração, nas sensações, né? Método Asanga no corpo todo, no abdômen, né? Depois ele sempre evoluía para a abordagem de Zoatin, da atenção plena na respiração, que era É. fazer a gente exatamente chegar nesse ponto de encontrar, repousar na quietude né, no espaço da Uhum. consciência e só notar a Mas ele não respiração usava ali. essa coisa de É. soltar a mente no espaço, soltar a atenção no espaço à sua frente, na prática Aham. de chamata com foco na respiração. É um Uhum. pouco novo, assim. É, justo porque ele leu realmente agora nesse manual que o Lama Karma está usando. E eu acho isso muito maravilhoso, né? A gente poder ir caminhando junto com o Lama, assim, né? E vai. E a gente vai tornando a prática mais sutil, assim, né? Mas o Anala falava isso também, do próprio, do próprio Sutra, né? E o Lama chegou a comentar isso em algum momento também, que eu me lembro. Que ele falava que o Buda nunca falou para prestar atenção nas sensações do corpo. Nunca ele falou isso. Mesmo na aplicação da atenção plena ao corpo, perceba o corpo como corpo e, né, nós do outro, quer dizer, para a gente não. E faz muito sentido, né? Para a gente não se é, reforçar mais ainda o meu corpo, né? As minhas sensações como com algum que seja concreto, né? Outra coisa que eu queria comentar com vocês antes da gente seguir é que eu achei o livro, eu não lembrei, a hora que eu tava traduzindo, eu achava que eu ia lembrar o nome do filme, eu comecei a falar e daí não lembrei o nome do filme, depois daí eu deixei pra lá, eu sabia que eu ia ter tempo pra fazer isso com vocês. Mas eu achei agora esse documentário, que o Lama sempre citava, chama Buck. Eu tenho até gravado esse filme, mas eu achei na internet em duas partes. E é uma história de um encantador de cavalos, que é lindo. Já mandei, tá no grupo de WhatsApp, os dois links, a parte 1 e parte 2. É lindo de morrer, porque é justamente essa gentileza do, do domar, né? Mas de uma forma gentil, assim, desse encantador de cavalos. E que o Lama fazia essa comparação com a gente praticando, né? Com a nossa prática de domar a mente e tal, com a mesma gentileza. É lindo de morrer, vocês vão curtir, é muito bonito esse filme. E eu achei esse em duas partes aí. Não sei bem a qualidade, como é que tá, né? Mas é lindo, vale a pena assistir. Tá no WhatsApp. Beleza, vamos seguir mais um pouquinho, então? Ele vai agora começar a falar de já tá com foco na mente, né? Beleza, chuchus? Seguimos? Então, ai, som. Pronto. Sobre chamata sem suporte, sem apoio, sem suporte. Chamata sem sinal, sem uma referência objetiva.
E ele enfatiza e cita uma fonte após a outra. Todas as citações são 5 estrelas douradas, quer dizer, são magníficas, são fontes magníficas. Não tem nenhuma que seja mais ou menos, meio pobre, medíocre. São todas excelentes, ensinamentos budistas e mahasidas e mestres tântricos, etc. Mas sobre essa base de estabelecer o corpo, fale a mente, especialmente a mente no estado natural. Então, de novo, você está vendo a sua mente como se você estivesse fora dela. Você não está se movendo, você não está vendo a mente de dentro da mente. É como ir para um zoológico, você vê os leões deste lado aqui, não onde eles estão, certo? Você está repousando na consciência. E dessa quietude da consciência, então, você está tendo uma experiência fora da mente. Você está tendo uma experiência mental quando você se apropria de tudo que surge dentro dela. Estou realmente me sentindo muito cansado, estou muito mal-humorado, hoje estou muito irritado hoje, eu estou sentindo muita ansiedade, eu estou tão deprimido. Eu. Em inglês é ai. Nós nos apropriamos de tudo. Não tem nenhum papelzinho, nada, nenhuma diferença entre a emoção, o desejo, o pensamento, a memória, a fantasia, a esperança, o medo. Não tem nenhuma diferença. Não tem espaço entre essas atividades da mente e a nossa própria consciência, nossa própria identidade. Tem nada, nem o tamanho de uma folha, da espessura de uma folha de papel. Então você é capturado. É como você ir para o zoológico e pular dentro da cela dos leões para observar os leões. Não é uma boa ideia. Então, repousar na quietude da consciência. E o que quer que surgir, eu já li 165 páginas ou mais, sei lá. Ele deve ter usado a palavra relaxar. Talvez 50 ou 100 vezes. Só faça isso. O que quer que surgir, apenas observe a sua natureza essencial e relaxe. Os pensamentos negativos surgem. Tudo bem. Observe os pensamentos negativos e relaxe. Surge a tristeza. Tudo bem. Observe a tristeza e relaxe. E ele está usando uma palavra muito importante e não é traduzida de uma forma tão clara, que eu não saberia o que significa se eu confiasse na minha tradução em inglês. Porque um tradutor que geralmente é muito bom é o termo Mo, que é natureza essencial. Ele traduziu como entidade. Eu não acho que isso está realmente claro. Não ficaria claro para mim, mas eu sei o termo tibetano, então eu sei o que significa. Então, a natureza essencial da mente, natureza essencial da consciência, é luminosidade e cognoscência. Essa é a natureza essencial. A natureza manifesta é... eu estava pensando na minha mãe, estava pensando nisso, estava relembrando daquilo, daquela situação horrorosa, que está com todas as roupas dos diferentes estados mentais e processos mentais, que são exclusivamente seu sou. Então, é as suas memórias, não são as minhas. Como você sabe? Porque elas são a natureza manifesta. Mas a sua memória, a natureza essencial da sua memória é a mesma que a natureza essencial das minhas memórias. São apenas memórias. Nós vemos memórias como memórias. E minhas memórias, ou eu. Então, passando para isso, é muito interessante agora que eu li tudo entre essa longa apresentação de como estabelecer a mente, realmente brilhante, uma grande ênfase em, seja lá o pensamento que surgir, seja do passado, não siga, não pense os pensamentos. Quando ele diz não siga, se você estiver pensando os pensamentos, então o referente da sua atenção, o foco da sua atenção, vai para o referente do pensamento. Eu embudisse há muito tempo, blum, e você vai de volta para o passado. Não existe mais. Os pensamentos sobre o futuro surgem, não siga, significa não pense no futuro. Porque então você vai se concentrar em alguma coisa que ainda nem existe. Um futuro que ainda não aconteceu.
E até mesmo os pensamentos relativos ao presente, não pense esses pensamentos também. Em outras palavras, eles dizem, não pense em nada agora. Aqui nós precisamos trazer uma faca afiada, porque isso pode se tornar realmente muito estúpido, muito rápido. E é o seguinte, veja por você mesmo, especialmente aqueles de vocês em retiro em tempo integral, vocês realmente precisam pensar lista de compras, fazer o jantar, fazer o almoço, limpar seu quarto, ir ao banheiro, sair para uma caminhada. Você precisa pensar. Eu achei fascinante que no Cânone Pali, primeiro, no Mahayana, que a mente budista a mente do Buda é absolutamente não conceitual. Absolutamente não conceitual. Dharmakaya. Nunca pensa. Nunca é uma mente conceitual. Nunca. É isso. Puramente perceptiva, não conceitual. No Cânone Pali, eu não vi essa afirmação, mas, lendo uma boa parte dela, pelo menos uma boa parte do Cânone Pali, o Buda caminha e ele diz, e o pensamento surgiu, aconteceu. Ele nunca diz, eu pensei um pensamento. Ele fala, o pensamento surgiu, ocorreu, como se, depois de 6 anos de austeridades, se arruinando, destruindo a saúde, restaurando a saúde, daí ele se lembra, e daí um pensamento ocorreu. Eu lembrei de alcançar a primeira dhyana, espontaneamente, quando eu era jovem. Pensamento ocorreu. Será que esse é o caminho para a iluminação? Para alcançar novamente Shamatha, que ele já havia perdido através de todas as austeridades? Então, o pensamento ocorreu. Então, um eco do pensamento surgiu. Sim. Então, ele atingiu Shamatha de novo. E daí, quanto tempo levaria para um cordeirinho balançar o rabo começar a balançar o rabo? Foi esse tempo que demorou para ele alcançar a iluminação. Depois de 3 incontáveis erros, né? E reatingindo Shamatha, depois disso, debaixo da árvore bode, ele falou, não vou levantar daqui até terminar. E aí ele não se levantou, até chegar ao fim. Então, estabelecer a mente em seu estado natural, uma grande ênfase em não seguir os pensamentos. E você vai achar mais e mais. Alguém talvez já tenha feito isso há meses já. Que você não precisa realmente pensar qualquer coisa nenhuma. Mas os pensamentos não cessam. Os pensamentos não cessam. Mas os pensamentos podem começar a surgir como um apoio para a sua prática. Então, você está ficando com fome, daí surge um pensamento. Você ainda tem um pouquinho de arroz lá, tem um pouco de vegetais, surge esse pensamento. Isso já é suficiente, você não precisa ter uma conversa. O arroz, os vegetais. Ele simplesmente surge e depois desaparece. É como se tivesse daquelas pessoas muito velhas na cadeira de balanço na varanda e observa as pessoas passando. Então, alguns deles podem ter sugestões boas para você, mas você não sai para namorar com eles. Você não pula e dá um abraço ou vai caminhar com eles. Eles simplesmente passam por ali. Você na sua cadeira de balanço, só observando. Então, eu vou recuar um pouquinho aqui. Atenção plena à respiração. Nós vimos o Buddhaghosa com cuidado. Ele dá métodos diferentes de contagem. A Sangha também dá diferentes métodos de contagem. Abhidhamma Kosha, Vasubandhu, dá diferentes métodos de contagem. E daí você descobre que há as contagens Vajra, no Vajrayana, que Kamtrul Rinpoche fala sobre isso, contar no contexto do Vajrayana. Mas a Sangha aponta, na apresentação que eu traduzi anos atrás, que já foi publicada, uma linda apresentação no contexto Shravakayana, que todas essas maneiras diferentes de contar, algumas são bastante elaboradas,
Elas Really realmente keep your nose to the grindstone. mantêm você atento, Ele mas said, you know, ele diz, people sabe with que as pessoas de faculties, faculdades aguçadas, they elas don't não want to querem do it. fazer isso. Elas They não don't querem want to contar compress. They may a, really like a mention the respiração. Se techniques. você realmente gosta da prática, você não quer contar. Ele te Clutters. atrapalha, It bagunça. clutters. É It's como like ouvir um going to pianista de hear a classe, um world-class pianista pianist muito maravilhoso, and then e bring trazer in um metronome metrônomo para ele, ou com você, or ou ficar counting the contando bars. os compassos ali. You Você can pode, if né? you want. Mas se você But if realmente you're quiser really prestar attending closely, atenção, para que why você vai do you contar os count compassos? Por Why que don't você you não, just só não enjoy curte the a music? música? Então, para And muitas so, pessoas, like for many, muitos many people, há for séculos centuries já, now, contar counting listening as respirações não é muito útil. Lama Karma disse 7 respirações, uma contagem no final and de of each cada inhalation. inspiração. Conta. But Mas between that entre and isso the e a next, and próxima the next inspiração, have só only tenha one thought. um pensamento. 2. Two. 3. Three. 4. Four. E entre And become eles, silent. fica em And silêncio. as we say, take a Em outras lot of palavras, thoughts tem that would muitos, jumble in muitos and compress a lot of thoughts pensamentos into one que vão ficar thought. comprimidos em um só. 1, 2 e assim por diante. How long Por should- quanto should tempo you like that? você Find it helpful? contaria, se você achar que é útil para você pra subjugar a sua mente, para ela se acalmar e ser capaz de manter a continuidade da atenção plena? Por quanto tempo? How long Em then? geral. Unless you A menos que want to você resolve. queira It fazer would be isso, talvez great você without goste de it. fazer isso. I Mas eu would suggest this. sugeriria o seguinte. Muitos de Many vocês of estão us familiarizados com os 9 know estágios que levam leading a to Shamatha. Technically, Tecnicamente, the right a translation tradução is correta doesn't say nice. ele não é 9 And estágios, make the top guru seriam 9 métodos para acalmar a mente. Primeiro método, segundo método e assim por diante até o 9º, e daí você atinge Shamatha. 9 métodos para quietar a mente. O primeiro é se conectar, Jopa. E o quarto é Nyewa Jopa, se conectar estreitamente. Então, talvez uma imagem boba. Essa manhã, quando eu estava pensando sobre isso, veio essa imagem para mim. Todo mundo já dançou, né? Lembra nos anos 60, as pessoas se balançavam, se balançavam, né? A gente vê nos filmes. Mas depois, mas aí tem um casal romântico, uma dança romântica, né? Que o casal se abraça, fica muito próximo, tem muito ar entre eles ali. E eles se movem com a música, mas estão muito próximos, eles se movem completamente juntos, como se fosse uma pessoa só. Pode ser muito doce, muito bonito, na verdade. Esse é Nyewa Jopa. Uma conexão estreita, íntima, estreitamente ligada, conectada, como dois amantes dançando lentamente juntos. Eles adoram ficar juntos e não querem se afastar, porque eles simplesmente adoram a sensação de proximidade um com o outro. É uma imagem bem doce. Esse é Nyewa Jopa. Você pode dizer que você ama o seu objeto, que você está tão atraído por ele, se adora, você acha significativo, que se passa 1 hora, talvez até 2 horas, você não se desliga, você não se desconecta do seu parceiro de dança. Sua atenção plena não se separa e fica vagueando pelo salão de dança, mas ela permanece conectada, intimamente conectada à respiração, ao inspirar e ao expirar, inspirar, expirar, sempre presente. E aí você, então, alcança o estágio 4 dos 9. Mas essa é uma base de acampamento dentro do processo de Shamatha. Uma vez que você não perder mais completamente o objeto, que é a agitação grosseira, você não se perde nunca mais, você fica lá, talvez, você não se perde completamente. Né? Esse é um bom critério. Se você quiser contar as respirações, é uma fase preliminar que está
splintering your attention between the breath and the count. Tá dividindo a sua atenção entre a respiração e a contagem. Não tem dúvida disso, But mas it's é um bom profit negócio, and loss. né? You Você get tem more mais profit lucro do than que loss. perda, porque quando By the você time that you are não no longer precisar, disengaged, quando você não se desconecta mais, talvez esteja fazendo 8, 9 horas por dia, sessões de 1 hora, 2 horas, e você está no fluxo, completamente no flow, então você não precisa mais contar. Então, a partir desse ponto em diante, seria uma bagagem extra que você não precisa carregar. Agora vamos passar de novo para voltar para o estabelecer a mente em estado natural. Quando ele fala sobre a terceira fase de estabelecer a mente, então a ênfase é não siga os pensamentos. E essa frase é tão convidativa, tão doce, tão gentil, que é mantenha a sua atenção plena só o suficiente para não se distrair. Como agora, por exemplo. Como exatamente agora. Descanse a sua consciência no momento presente. Sem que eu precise nem dizer, olha para isso, olha para aquilo, que já está aí. Vamos fazer de novo. Você já tem consciência de estar consciente, não é? Você não precisa acrescentar isso. Isso é antes de você acrescentar qualquer outra coisa. E qualquer outra coisa, quando eu estou olhando para o Joe, por exemplo, tem um esforço ali. Eu posso mover minha atenção para a Michelle, ou para, sei lá, para as fotos ali. Joe. Então tem um esforço ali, um pouco de esforço. Mas a consciência da consciência não precisa de esforço nenhum. Ele é dado, é como se fosse uma herança. Está sempre lá. Porque você consegue se lembrar de ter tido aquela experiência, que significa que você estava consciente naquele momento. Isso é muito importante, porque não tem esforço. E quando você não está fazendo nada além de prestar atenção nisso, e não se distrair com aquilo, e não cair na agitação, e não ficar, sei lá, agitado daquele outro jeito, não pensando no futuro, não pensando no passado, quando você não está fazendo nada além de simplesmente repousar no momento presente, o que resta, quando você não está fazendo nada a mais, não é o esquecimento, é a consciência da consciência. Só não se distraia disso. Tão doce isso, não é? Não parece difícil, e não é difícil. Por 1 hora talvez seja difícil, mas no primeiro minuto não é difícil, no segundo minuto não é difícil, no terceiro não é difícil, nunca é difícil. O problema é que nós esquecemos. Nós simplesmente esquecemos. Então, é muito fofo. E eu li essa apresentação maravilhosa de ter passado por diferentes métodos de shamatha, com e sem suporte, com pedra, uma imagem do Buda, etc. Chegando até a respiração também. Mas depois ele vai para o grande finale da preparação para o primeiro yoga. Tudo isso foi preparação. Tudo. Nas primeiras, sei lá, muitas páginas. 160 páginas ou alguma coisa assim. Tudo aquilo é preparação. Mas daí ele chega a shamatha sem base, sem apoio, sem suporte, sem sinal. E ele diz, tudo que veio antes disso, lembra todos aqueles métodos, outros? Eles são apenas uma preparação para este estágio, para esta prática. Esse é o negócio certo mesmo, isso aqui é a prática principal. Isso agora é shamatha no contexto do Mahamudra. Isso é Mahamudra. E o que é isso? É apenas descansar na consciência da consciência. É não fazer nada mais. Nesse ponto ele nem fala sobre não seguir os pensamentos para lá ou sei lá o quê. Ele simplesmente diz, apenas descanse e não se distraia.
one would have to have a lot of Então, nós encouragement. precisamos ter muito encorajamento para pensar que isso não é uma completa perda de tempo. Mas nós temos centenas de anos de Mahasiddhas, Tilopa, Saraha, e a lista é infinita, até os mestres Kagyupa, todos, séculos e séculos, grandes mestres dizendo, isto é isso aí. Esta é a principal prática do Mahamudra. Do John Rinpoche, em outro texto que eu traduzi, ele dá diferentes métodos também. Concentre nesse foco nisso, naquilo. Daí ele diz, ou você pode apenas repousar na sua consciência, sem se fixar a nada. Como agora. E é isso. Isso é suficiente. Não é convidativo isso? Porque quando eu aprendi Shamatha pela primeira vez, como super inspirado, e eu pensava, visualizava a imagem do Buda. Nossa, eu era muito ruim nisso. Eu simplesmente não conseguia. E se isso for necessário mesmo, talvez esteja ferrado, porque eu nasci na Califórnia, cresci lá nos primeiros 20 anos. Talvez eu não conseguia fazer. Eu simplesmente não conseguia. Eu ficava me retorcendo ali, tentando muito manter sustentar aquela imagem mental. E daí, eu ficava me retorcendo todo. E daí, Lama Karma vem com essa Mahamudra. Tem outro caminho, e esse é para mim. Essa é para pessoas como eu. Então, nós passamos para essa prática de estabelecer a mente em seu estado natural. E mais uma vez, vejam só. Agora, tradição Mahayana, Mahamudra, de novo, de novo, de novo. Você se senta. Se você puder ficar na postura de Vairocana, ótimo. Ou seja, como for, coloque a sua consciência no espaço à sua frente. A mesma coisa do Kanwani Pali até os ensinamentos dos Mahasiddhas e Mahamudra e Dzogchen. Coloque a sua consciência na sua frente, no espaço à sua frente. O que é isso? É o substrato. O que é esse espaço? É o espaço da consciência. Nós tantas vezes pensamos e reforçados pelas suposições delirantes da neurociência moderna, que todos os seus pensamentos, emoções, imagens, experiências estão todos dentro da sua cabeça. É como colocar você na prisão. Eles não queriam fazer isso, não é isso que eles querem. Mas eles ainda assim estão colocando você numa prisão. Dizendo que toda a sua vida mental, suas esperanças, medos, memórias, tudo isso está dentro de um tecido dentro do seu cérebro. Que é uma loucura. É como dizer, onde que está a raiz quadrada de -2 no seu cérebro? Fala sério. Essa é uma pergunta estúpida. E não tem nenhuma resposta inteligente para isso, porque ela é uma pergunta estúpida. Então, onde no espaço físico os seus pensamentos residem? É uma pergunta estúpida. Mas porque, como eles são materialistas, eles pensam que a mente é simplesmente uma função do cérebro. Então eles dizem, tudo bem, eles enfiam coisas na tua cabeça, nessa caverninha que está em cima do seu pescoço, e você fica preso lá. Tenho tantos pensamentos vagueando na minha cabeça, mas me mostra um pensamento que passou pela sua cabeça. É realmente uma visão sufocante. E ela é comum, está em todo lugar. Na mídia, na educação, na ciência, na neurociência, psicologia. E, bom, não é real, está só na sua cabeça. Isso que não é real é que existe. E está na sua cabeça. Além da proteína, gordura, a água, a eletricidade, isso é o que está dentro da sua cabeça. Quer fazer de novo? Gordura, proteína, água, eletricidade, não tem mais nada dentro da sua cabeça, além disso. Em configurações muito complexas, com certeza. Todo o resto, além disso, é mitologia, neuromitologia. E não é só estúpido, mas é realmente destrutivamente estúpido. Então, de novo aqui, colocar a sua consciência no espaço à frente. Nós estamos saindo da cabeça.
O mais importante é que você não fique preso ali mais. Você não está mais preso ali. Seus olhos estão abertos, mesmo que seja um quarto escuro, você ainda assim coloca a atenção no espaço à sua frente. E a sua atenção plena, agora o Yantan Rinpoche, uma apresentação breve, mas brilhante de Shamatha no Dzogchen, tomando a mente como caminho, quando eu perguntei para ele, essa prática de Shamatha é com referente ou sem referente? Em outras palavras, você está realmente prestando atenção aos pensamentos, às memórias, às imagens que surgem na mente? O que seria uma referência, seria um sinal, um suporte, né? Eu estou vendo esse pensamento, aquele pensamento, aquele pensamento, e você está provavelmente reificando tudo isso. Provavelmente sim. Ou é Shamatha sem sinal, sem um referente, sem dirigir a sua atenção para qualquer lugar em termos de impacto, de força principal, de foco da sua atenção. Você está prestando atenção em qualquer lugar, tem um vetor, mesmo que sejam os seus pensamentos, emoções e tudo mais. E a resposta foi, é Shamatha sem sinal. Você está notando os pensamentos, só o suficiente para não ser carregado por eles. Só para isso. Nada além disso. Sem interesse. Seja um pensamento agradável, desagradável, virtuoso, não virtuoso, não interessa. Aflição mental, virtude, não interessa. E não tem nenhuma preferência também. Isso é realmente crucial. Isso é revolucionário. Revolucionário. E como é que você pode se safar disso? E não ser um tonto, sem ter nenhuma preferência por pensamentos virtuosos ou não? Porque você não está se apropriando de nada. Se você se apropriar dos bons, então você vai ter que se apropriar dos ruins também. Mas aqui você não se apropria de nada. Significa que, como Gyatso Rinpoche me disse anos atrás, quando eu fui para um retiro bem rigoroso, 6 meses, ele disse, o que quer que surja, mesmo que sejam 1000 Budas, eles não vão ser capazes de te ajudar. E se forem 1000 demônios, maras, eles também não vão ser capazes de te prejudicar. Nada como reflexos no espelho, imagens numa televisão, também não pode te prejudicar. Não podem. São aparências vazias, não tem mais nada além disso. Então, se você repousar na pureza natural, primordial, imaculada da sua própria consciência, o que isso significa? A natureza essencial da sua consciência, sem todas as configurações de cores e etc. Se você descansar na natureza essencial da sua consciência, que é apenas a luminosidade e a cognoscência puras, nada entra ali. Como nada entra numa água destilada, é H2O. E é isso. Naquela jarra ali só tem H2O. Todos os outros lugares tem cloro, tem coisas de todo tipo, mas aqui é só H2O. Quando você estiver repousando na pura luminosidade e cognoscência da sua consciência, você saiu da sua mente. Você saiu entrando para esse lado. Porque a sua mente está aqui. E é onde todos os pensamentos, emoções, aflições mentais, etc., todo esse zoológico todo aí. Mas aqui você saiu para fora do zoológico. E dessa quietude, da segurança de observar os leões lá de cima, ou aqui em cima, ou observando os koalas. Ai, que bonitinhos, que fofos. Mas não são meus koalas. São só koalas. Repouse nisso. É aí que a sua atenção plena é colocada. É aí que a sua atenção, é aí que o seu interesse está. Só nessa experiência pura e não elaborada de estar consciente. E a partir dessa quietude, então, observe os movimentos da mente, só o suficiente para não ser arrastado por elas. Rota direta para Shamatha.
Sugestão a gente parar por aqui, fazer essa prática durante a semana. Eu posso até mandar um vídeo que eu ia propor para os professores também. Retiro, acabou que a gente fez tanta coisa que eu não fiz isso. Mas eu tenho aqui o link. Ops, nossa, tô ligando para minha irmã, coitada, ela vai desmaiar sem querer aqui. Na semana que vem a gente retoma daí, assim. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou mandar o link dessa prática lá no nosso grupo, né? O link dessa prática que o Lama deu em algum retiro, que eu não lembro qual foi. O vídeo 13G do 2019. Peraí, não, Tá perfeito. não sei se é o 13, mas eu queria mandar esse aqui. A gente pode até, quem quiser procurar, se quiser mandar esse vídeo, esse link pode mandar também. Mas eu A gente tá queria, fazendo na terça-feira, sabe? A gente tá. tá, eu queria mandar esse aqui para, só um pouquinho. E tenta, porque o começo dele, ué, o que eu fiz aqui? O som do início tá ruim. Então eu transcrevi também. Deixa eu colocar aqui. Ai, que saco, não tô conseguindo. Eu vou colocar depois com calma. Eu vou colocar o link e o trecho inicial tá transcrito porque o som tá ruim. Então vocês podem ler o texto inicial. E a Flori vai colocar, não sei se é o mesmo, Flori, de repente é até o mesmo, até a mesma prática que eu tô falando. Deixa eu ver se É eu... de 2019, tu lembra? Não, é de 2016. É do Dharmatolo. Você pode colocar de 2019 também, mas esse de 16 é bem bom também. E a gente pode fazer essa prática, ou nem precisa dos áudios, dos vídeos. Só essa prática é soltar a atenção no espaço à frente e nada mais. Só descansar. Ai, será que eu estou fazendo certo? Ai, mas que espaço? Solta. Eric, total, na veia, assim. Não quer nada, que não tem instrução nenhuma. É solta, solta. Tipo assim, solta desse jeito aqui, né? É simples assim. E toda vez que percebeu que se perdeu, não faz nenhum esforço para sustentar. Só stop it. Hoje, em 2019, ele deu, uma das conduções ele deu foi exatamente essa, fundindo a mente com o espaço. É. E ele deu duas analogias, como se você fosse uma pedra de riacho de montanha, que a água passa por trás assim, você deixa ir, ou como se fosse um Vajra ereto e um vento vem por trás e carrega todas as folhas, e você deixa ir tudo, né? Ele dá essas duas lembro disso. analogias assim, né? Então essa é bem legal, vou botar essa até lá no grupo. Fundindo a mente com o espaço, que é Tá bom, mas só façam isso. também sem nenhum áudio. Só soltando toda a atenção no espaço à frente, assim. Não é o olhando para frente, é soltando a atenção no espaço à frente. Né? E só isso. E a gente vai se libertando do zoológico todo, né? Aí na semana que vem a gente continua de um pouquinho antes. Eu marquei aqui o. Tem uma coisa interessante que é o seguinte: essa pergunta para o Ian Rinpoche, quem fez foi eu, sabe? Mas o Lama se apropriou de um jeito que eu não tenho mais como falar. Requerer autoria. Porque o Ian Rinpoche, eu fiquei até sem graça de fazer essa pergunta. Porque o Ian Rinpoche ensinou o que o Lama ensinava, que era shamatha com foco na mente, como sendo uma prática de shamatha sem sinal. E eu fiquei, peraí, como assim shamatha sem sinal? Não é shamatha com foco na mente? Quer dizer, a gente o objeto, que o Lama ensinava tão claramente assim, o objeto dessa prática não são os pensamentos e tudo que surgir no espaço da mente, não é objeto da prática. Era assim que o Lama ensinava, né? E o Ian Rinpoche ensinou que não interessa, que não faz sentido ficar observando os pensamentos, viu, Marcinho? Não faz sentido ficar observando os pensamentos. É só para não ser pego de surpresa e ser arrastado. Depois desse ensinamento do Ian Rinpoche, o Lama mudou de instrução, assim. Ele nunca mais ensinou shamatha com foco na mente desse jeito. E ele sempre conta essa história, porque foi um negócio assim, consertou, né? Porque é muito canseira ficar prestando atenção aos pensamentos mesmo, né? Em tudo que surge na mente. E a gente corre o risco Parecido, danado de ser arrastado. Hã? parecido com o Eric também, né, gente? É, O Eric também. exatamente. Exatamente.
Eu vou mandar no grupo, ainda não mandei, Lili. Ai, como é que eu vou fazer com você? Vou mandar aqui para você, peraí. Vê se você consegue abrir, Lili. Eu tô com. O WhatsApp no Agora computador, né? é o WhatsApp. Tá, então tá bom, te mando. Eu vou mandar no grupo e daí você vai ter também. Vai Tá, estar no qualquer grupo. coisa. Se der ruim aqui, eu falo para você, eu mando e-mail. Tá bom. Mas tem uma Obrigada. aplicação que eu mandei no grupo nosso do Retiro hoje, viu? Esse link da prática do Alan Wallace. E a Flori Ah, vai tá. mandar também, se você não conseguir pegar, você me avisa. Porque a Lili perdeu o celular esses dias aí. Então tá sem celular. Mas ela tá conseguindo acessar do computador. Então tá, chuchus, é isso. Aí a semana que vem a gente segue da onde, né? Eu marquei aqui que a gente parou, 1h37. Aí a gente termina esse vídeo. Tá bom? Então, deixa eu colocar as preces de. Um pouquinho. O Lama é muito engraçado, né? Quando ele fala de ciência, meu, ele sai do corpo, né? Ele fica tão possuído. Eu acho mega engraçado. Os termos que ele usa é muito engraçado. Eu Eu vou. adoro, Hã? É muito legal. eu adoro. E ele pirou também com o vídeo da Candrulá, né? Se matando de dar risada. A Candrulá falava assim: por mais que vocês investiguem, vocês estão investigando a confusão. Por que vocês perdem tanto tempo investigando confusão, né? Sensacional. Então, tá bom, deixa eu abrir de novo aqui o Express para a gente fazer a dedicação. Esse tema só para comentar com vocês, assim, esse tema da questão que o Lama tem com a ciência, não é com a ciência, para começo de conversa, né? É com a ciência materialista, né? E não é uma questão de disputa pessoal, ou porque ele não gosta, simplesmente. É porque ele entende que os resultados dessa visão materialista são catastróficos, né? Geram, sei lá, milhares de dólares para a indústria farmacêutica que fica com. Porque já que o problema é físico, vamos consertar. Só tomar um remedinho que está resolvido, né? Então, esse é o ponto do Lama, né? Que a visão materialista leva a resultados muito trágicos, né, para gente. Então, não é só uma questão de E o disputa, hedonismo também, hedonismo, hedonismo, questões três climáticas, joias. guerras. É, é, exatamente. No mínimo limitada, né? Niilismo. Hã? No mínimo limitada, né? Algumas, No no mínimo mínimo. muito limitada. No No mínimo mínimo. limitada. Mas não é só uma questão, que eu quis dizer que assim, não é só uma questão intelectual, né? Eu sei. É uma Uhum. questão de trazer problemas para nós, né? É. Ser destrutivo, né? Uhum. Uma visão que leva a coisa destrutiva. Uhum. Então tá. Então vamos fazer a dedicação aqui. Presta um pouquinho. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano sansara, possa eu liberar os seres. Sonam de tanchesi pani tonene pedranam panjeshin, que gana ti balon trupai, se pecho letro adro acho. No reino cercado por anéis e montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de anos. Ganrira Oeko Rejin Kamsu Pandandeu Amalo Jumene Cherezi Wan Tenzin Gyatso E Japeka Jebadu Tenjuchi. Ganrira Oeko Rejin Kamsu Pandandeu Amalo Jumene Cherezi Tenzin Jatsui Jape Kauji Badu Tenjurti. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara,
e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas Padmasambhava possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele limitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alolas, possa sua vida ser longa. Em Jambuvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Que a extensiva tradição da grande ordem se estenda como espaço, e o esplendor dos tesouros espirituais que são sua atividade iluminada brilhe pelas 10 direções. Que os sinais da virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra e os ensinamentos durem e floresçam. Emarro, Amitabha, magnífico Buda da luz infinita, com grandioso Senhor compassivo Valokitesvara à sua direita e Vajrapani à sua esquerda, cercado por uma assembleia de incontáveis Budas, Bodhisattvas, nesse local maravilhoso de infinita alegria e felicidade, que é o reino celestial de Sukhavati, paraíso da grande bem-aventurança. Quando chegar minha hora de partir desta vida, posso eu seguir para lá, sem qualquer outro nascimento intermediário, e ao renascer nesse lugar, possa eu ver Amitabha face a face. Que esta minha fervorosa prece de aspiração possa ser abençoada pelos Budas Bodhisattvas das 10 direções, para que possa ser atendida sem o mais sutil obstáculo. Teya Tapancha Indriya Yavabodhanaya Soha. Que a grande tradição da Bhakti Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisundeusen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Quem Lopcho Sun Ring Loche Zangmin Sa Sun Cha Papel Droju Cho Sun Não Adam Mitra do Sungele Show. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Geu Adini Udada Gorgan Lama Druguni Droti Kamalupada e Salagopasho. Muito bom, amores. Então, semana que vem a gente segue com o Lama. Certo? Se vocês puderem assistir Buck, vocês vão gostar. É bem bonito o filme, viu? Obrigada, Gê. Beijão. Obrigada, gente. Obrigada, Beijo gente. no Beijo, coração. Mariana. Obrigado, gente. Obrigada, Beijo. tchau. Beijo. Obrigada, boa Obrigada. noite. Beijo. Beijo. Beijo.